Boa noite a todos. Que ligados, acho. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Meu nome é Catherine e vou fazer a leitura de um trecho do livro de Clayton Levy, pelo Espírito de Augusto, Convite à Paz. Perdoa. Experimenta perdoar. A mágoa é tóxico que corrói a alma. O ressentimento é o carrasco que mantém o espírito preso nas grades do ego. O apego ao passado, muitas vezes, é a forma que encontramos para sermos infelizes no presente, comprometendo o futuro. Por isso, perdoa e perdoa-te. Silencia a mente e ouvirás a voz de Deus convidando-te para o recomeço no rumo do progresso. Livra-te da carga que te impede a caminhada e renova-te por dentro. Perdoando hoje, te libertarás do ontem, seguindo em paz para o teu amanhã venturoso. O tempo e a ação. Paz. No ciclo das experiências reeducativas na Terra, o ser humano muitas vezes defrontará dificuldades, obstáculos de todos os tipos. Entretanto, contará sempre com a colaboração de dois fatores que atuarão a seu favor em qualquer circunstância: o tempo e a ação. A ação constrói, o tempo revela. A ação responde, o tempo expõe. A ação regenera e o tempo cicatriza. Em todas as situações, por mais difícil que pareça, contará sempre com a possibilidade de agir, confiando ao tempo o resultado de suas escolhas. Por isso, pensa melhor nas ações que adotas agora, porque o tempo, inevitavelmente, revelará os teus resultados amanhã. Age no bem e o tempo te situará dentro do bem. Age de forma pacificadora e o tempo te apaziguará a alma. Age com amor no coração e o tempo te cobrirá de luz no clima do amor imortal. Paz, muita paz. Que assim seja.
meu boa noite a todos os presentes. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio. A todos que estão chegando pela primeira vez em nossa casa, sintam-se recebidos, acolhidos, com um abraço fraternal, carinhoso, a todos os que estão chegando nesse momento. Igualmente se estende a todos os frequentadores. Como é de costume na nossa casa espírita e em todas as casas espíritas, antes de darmos por iniciado qualquer atividade, nós costumamos elevar os pensamentos a Deus, fazer uma oração, pedindo ao Pai a devida harmonização, tão necessária para que qualquer atividade possa ocorrer de forma bem-sucedida. E é com esse propósito que eu convido a todos os presentes para que venhamos nós unir os nossos pensamentos, elevando ao Mestre Jesus e nos ligando desta forma ao Pai Criador. Deus Pai, de amor e de bondade, uma vez mais, Senhor, desejamos elevar a Ti os nossos sentimentos de profunda gratidão pela dádiva da vida, pela oportunidade concedida a cada um de nós. Agradecemos-te, Senhor, ao anjo da guarda amigo que está sempre junto de nós, desde o instante em que despertamos no dia de hoje até o presente momento. Agradecemos a esses amigos espirituais pelas intuições, pelas sugestões dos bons pensamentos, por nos livrar dos males que muitas vezes estávamos sujeitos a cair. Pai amado, que a Tua luz jamais nos falte, que ela envolva a todas as criaturas sob o Teu amor infinito. A espiritualidade amiga aqui presente, rogamos a proteção e a inspiração necessária para que possamos, na noite de hoje, mergulharmos uma vez mais nos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, com esse propósito de iluminar as nossas consciências, é que nós pedimos à espiritualidade a permissão para darmos por iniciada a atividade doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. A palestra da noite de hoje é então com o nosso irmão Laércio, que a espiritualidade lhe inspire nesse momento. Que assim seja. Prezadas irmãs e irmãos, boa noite a todos. Sejamos abençoados pela oportunidade de estarmos reunidos na Casa Espírita. Hoje nós vamos desenvolver um tema que nós trabalhamos na obra de Haroldo Dutra Dias, As Cartas Paulinas, e também um pouco do Evangelho, um pouco tanto da doutrina, um pouco do livro Paulo e Estevão, inclusive está lá na nossa estante, né? Vai fazer parte do conjunto das informações que nós pretendemos, com muita humildade e simplicidade na minha linguagem, né? Transmitir aos irmãos. Paulo e a visão dele sobre Jesus. Um contexto histórico, lá no limiar do primeiro século do nosso tempo, existiam 3 grandes centros de cultura grega: Atenas, Alexandria e Tarso. Atenas, uma das maiores cidades da Grécia, capital; Alexandria, no Egito; e Tarso, hoje no território turco, da Turquia. Em Tarso, nós temos aquele que se transformaria
no 13º apóstolo de Jesus. Na cidade de Tarso, Saulo de Tarso foi educado na tradição grega, em sua cidade natal, justamente Tarso. Era judeu e foi educado nos modelos da tradição judaica. Estudou com um dos maiores mestres da cultura grega, Gamaliel. Inclusive, consta no Talmud, que é uma coletânea de ensinamentos judaicos. Então, ele foi criado na tradição bíblica. Estamos falando até o momento de Saulo, da cidade de Tarso. Na tradição bíblica, visando a interpretação dos textos da Torá. A Torá significa instrução e é composto por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então Paulo foi educado nesse clima, na tradição grega, onde somente 1% da população masculina tinha acesso a essas instruções, a esses ensinamentos. E ele, através de Gamaliel, que é um dos grandes nomes da cultura grega. No Velho Testamento, então, nós temos os 5 livros da Torá contidos dentro dele, mas não compõem todo o Velho Testamento. A primeira parte do Antigo Testamento, do Velho Testamento, é composto pelos 5 livros da Torá. Na segunda parte vem os profetas. E na terceira parte do Velho Testamento vem os escritos, os Salmos, os Provérbios, Eclesiásticos, Jó e outros tantos. Superficialmente, brevemente, dando esse spoiler, né, do Velho Testamento. Saulo, então, era um cidadão romano, filho de família abastada de recursos materiais e intelectuais relevantes. E os judeus, além disso, Saulo era um cidadão cosmopolita. O que significa isso? Saulo poderia viajar e visitar todas as metrópoles do mundo. Ele tinha passe livre para transitar em qualquer lugar, devido à sua condição, né? Os judeus tinham uma visão muito centrada do mundo terreno, de que Deus era um Deus para o mundo terreno, para as questões materiais. Era um Deus centrado, era um Deus tribal, nacional. Tinha Deus do Egito, Deus dos romanos, Deus dos hebreus, mas que tinha um Deus que era um Deus de todos estes, centrado no mundo terreno, até porque eles tinham o entendimento de que a Terra, que o planeta Terra, era o centro do universo. Questionamentos sobre a vida espiritual, a vida após a morte, o que era além da vida corriqueira, não eram considerados pela cultura grega. O essencial para os hebreus, para os judeus, para os fariseus que fazem parte desta civilização, né, era instituir família, casar, ter prosperidade material, bens para os descendentes. Quando isso não acontecia contento, era castigo de Deus. Isso fazia parte, então, dos conceitos que balizavam a sociedade onde Saulo de Tarso viveu. Que um Deus terreno que levava em conta as questões apenas materiais, isso que era importante para eles. Com relação ao Messias, aí começa um novo rumo da história de Saulo. As expectativas dos judeus quanto ao Messias é que ele, anunciado pelos profetas, lá da segunda parte do Evangelho do Velho Testamento, haveria de vir como enviado de Deus
somente para proteger a nação hebraica. Esta era a expectativa dos judeus, em que viria um Messias poderoso, armado, para proteger a nação judaica. Saulo de Tarso, o doutor da lei, a lei em questão é a lei mosaica, a Torá, os 10 mandamentos está contido dentro da Torá, mais especificamente em Êxodo. Então ele era doutor, não no sentido de ser especialista, mas do entendimento que ele obteve nos ensinamentos com Gamaliel, na transmissão dos conhecimentos contidos no Velho Testamento, especificamente no que diz respeito à Torá, né? Dos principais livros que nós já mencionamos. E o Saulo foi notificado a respeito de um carpinteiro inculto que vivera parte da sua vida em Nazaré e que se apresentava como Messias em Jerusalém, que outrora foi crucificado pela aplicação da pena de morte pelo Sinédrio. Saulo não conheceu Jesus como os 12 apóstolos, e que este havia deixado, esse Messias que se intitulava em Jerusalém, que havia sido crucificado, havia deixado muitos apóstolos a apregoar seus ensinamentos a milhares de pessoas, cuja crença no Messias aumentava gradativamente. Diante de tal cenário, Saulo decidiu iniciar um processo de perseguição a estes líderes desse novo movimento cristão. E ele viria, mais tarde, experimentar algo grandioso em Damasco, excepcionalmente superior à sua educação grega, à sua formação no judaísmo e à sua posição como cosmopolita. Muito superior a isso. Como dissemos, Saulo não teve oportunidade de conviver com Jesus como os 12 apóstolos tiveram. Emmanuel, em o livro Paulo e Estevão, vai trazer com detalhes este primeiro encontro de Saulo com Jesus, esse romance psicografado por Francisco Cândido Xavier. Já viram a capa desse? Pode me alcançar, por favor, Catherine, lá da ABC, por gentileza. Que descreve com riqueza, então, esse primeiro encontro excepcional que Saulo teve com Jesus e as passagens significativas da vida de Saulo. Obrigado. E das perseguições aos cristãos. Este é o livro. E é um romance espetacular para quem quer se aproximar e entender aquela fase do cristianismo nascente. Paulo e Estevão. Este Estevão aqui é o grande mártir do cristianismo, talvez poucas pessoas o conhecem, mas é de uma grandiosidade. Estevão, que depois da sua morte, morte que ele foi apedrejado, a mando do próprio Saulo, né? E ele vai espiritualmente assessorar Paulo depois na missão que ele viria a ter. É fantástico. Se eu der muito spoiler aqui, vai perder a graça a leitura de vocês desse livro, né? Então, Emmanuel descreve aqui essa história rica de detalhes e de significados de uma época importante. E nesse contexto, é justamente aí que tudo muda para Saulo. Tudo aquilo que ele concebia, que ele estabelecia, cai por terra nesse momento em que ele já avistando Damasco no deserto, aonde ele estava indo,
Saulo para matar Ananias. Estão falando desse cidadão romano, o doutor da lei. Ele estava indo acompanhado dos seus agentes para matar Ananias. E é aí que tudo muda. Na estrada de Damasco, sob o sol, cavalgando, a figura de Jesus em esplendor muito superior ao próprio sol, e ele se depara diante do príncipe, diante da majestade, diante do Cristo verdadeiro ali. E tudo aquilo que ele concebia acerca de Deus, do que seria enviado para proteger os hebreus, a nação hebraica, a materialidade, ele ali tem uma crise existencial e, confuso, cai do cavalo já de joelhos. E nesse primeiro encontro com Jesus, com uma visão tão lúcida, tão cristalina como esta que nós estamos tendo de nós para conosco aqui, ele pergunta: quem sois, Senhor? Eu sou Jesus, Saulo. Por que me persegues? O que queres que eu faça? É uma mudança impressionante, excepcional, que Saulo tem neste momento da sua história. E antes de iniciar o seu apostolado, eu não posso contar mais detalhes, senão vocês não vão querer ler o livro, né? Antes de iniciar o seu apostolado, Saulo revisita a Bíblia hebraica, reestuda, e por 7 anos, reconsiderando os alicerces da sua educação grega, e apresentou à comunidade judaica a sua nova visão do Cristo planetário e de um Deus cósmico. Ele entendeu isso fácil, depois deste contato com Jesus. Saulo agora, eu quando li o livro, eu tive um choque, eu tive um impacto, porque eu não sabia. E quando eu fiquei sabendo na leitura, vou entregar aqui para vocês, não tem como. Quando eu fiquei sabendo na leitura que este Saulo, o doutor da lei, se transformaria no apóstolo Paulo. E ele toma o nome de Paulo de Tarso, passa a adotar esse nome, e teve mais um contato com Jesus, agora na igreja em Corinto. Quando ele sentiu a sua pequenez e a sua dificuldade de atender a todas as igrejas pessoalmente no mesmo momento. E diante dessa dificuldade ele chora e ora, pedindo a Jesus que não o desamparasse, que o socorresse, para que ele pudesse cumprir a sua tarefa integralmente na transmissão dos ensinamentos. Terminada a oração, genuflexo experimentou indivisível comoção e ouviu a advertência carinhosa do mestre: não temas, não temas. Dizia a voz: não te atormentes. É natural que não possa assistir a todos pessoalmente ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. Como entender isso? Pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Que interessante isso.
O valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual, no verbo, na exemplificação na sua vida. E é aí que está o valor. E a gente pode perceber isso porque muitos daqui talvez não conheceram de perto Chico Xavier. Mas o poder do Espírito deste missionário, chegando até nós nos tempos de hoje e fazendo os efeitos, trazendo-nos a uma outra realidade pelo conteúdo e pela sua vivência, aí se aparece o valor, os poderes do Espírito que Jesus assim anuncia para Paulo. E foi a partir daí que Paulo escreveu 13 cartas, 9 às comunidades, aos romanos, 2 aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses, colonenses, tessalonicenses também escreveu 2, e 4 cartas pessoais que ele escreveu: Epístola a Timóteo, a Tito, Filemon, 2 a Timóteo. Então são 13 cartas paulinas. Esses 2 encontros com Jesus impeliram a mentalidade de Paulo no tocante à compreensão da capacidade infinita de Jesus Cristo, de gerenciar todos os acontecimentos do planeta, de gerenciar, atuante na vida de cada um de nós, do que sentimos, do que planejamos, do que necessitamos, através do fluido cósmico universal. E isso a gente tem entendimento em a doutrina espírita, quando vai nos trazer esta informação sobre o fluido cósmico universal. Jesus escaneia a nossa intimidade e tem com precisão o conhecimento da trajetória evolutiva de cada um de nós. Isso é impressionante. E ele vai dizer lá no Evangelho, no capítulo 6, inclusive, retratando isso, confirmando isso no entendimento, na visão do apóstolo sobre Jesus. Lá no capítulo 6, no item 6, Jesus, o Espírito de Verdade, traz uma mensagem aonde ele vai dizer, se intitulando o Jardineiro Divino: eu, o Jardineiro Divino, cultivo vossas almas, todos nós, no silêncio dos vossos pensamentos. Jesus tem acesso a nós, 100%. Nós estamos a caminho de acessar o Mestre, mas Jesus tem acesso a nós pela natureza excepcional do seu Espírito puro, na condição de espíritos angélicos. Então, esse entendimento de Paulo sobre essa questão de Jesus é maiúsculo, e ele passa a ter uma visão muito ampla de Jesus como este guia e modelo de todos nós. E sobre o Evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer através de suas cartas que o Evangelho, a boa nova, a boa notícia que tanto nós falamos aqui e faz parte do Pentateuco espírita, a terceira obra do Pentateuco espírita, do Evangelho, Paulo vai dizer, que o Evangelho é a mensagem. E ele faz um diferencial aqui no entendimento sobre o Evangelho muito interessante. O Evangelho é a mensagem. Jesus é o Evangelho vivo. Jesus é o Evangelho vivo, atuante. Ele vai dizer em determinado momento que Deus comunica-se com o planeta através de um Cristo, e em nosso caso, Jesus. A
perspectiva de Paulo sobre quem é Jesus de Nazaré, o Salvador, representa na história como Cristo se relaciona com o mundo. A perspectiva de Paulo é o fio condutor das suas cartas e da sua própria vida. Ele vai dizer em uma das suas cartas que é preciso que nós nos aproximemos de tal forma na compreensão e do sentimento do Evangelho, a fim de nos tornarmos cartas vivas do Evangelho, para podermos viver o Evangelho de fato. Não hoje, 100% na sua integralidade, mas já colocar o pé nessa vinha, quando Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é esse código de conduta, roteiro seguro para a nossa evolução moral e espiritual. E Paulo vai dizer isso, que é o fio condutor das suas cartas. Em síntese, o que ele escrevia e ensinava sobre o Evangelho era de Jesus que ele falava. É de Jesus que ele fala. Quem muda? Muda o olhar, olha a visão que ele tem. O Evangelho é Jesus vivo, é Espírito, e ele atua, ele circula, ele visita, ele delibera. De que forma? Com os poderes do Espírito. Com os poderes do Espírito. O valor dessa obra contida nos textos é o poder do Espírito, de quem passou, ensinou, exemplificou, mostrou e foi embora. Portanto, uma das chaves para entender a compreensão de Paulo sobre a missão de Jesus, quando ele se apercebeu da grandeza do Mestre, superando todas as suas concepções na época. E aí ele vai ter um entendimento diferente sobre a missão de Jesus. Se nos perguntássemos agora assim, qual a missão do Cristo? A gente vai ver lá que, olha, estou de passagem para a fundação do reino de Deus nos corações dos homens, né? E todo o bojo da obra, da mensagem viva que foi, a gente vai ter uma compreensão. E Paulo vai dizer que o objetivo da encarnação de Jesus não visava, obviamente, como hebreu, ao cumprimento das profecias, mas abrangia séculos, povos, reflexões e chegaria ao nosso tempo hoje com a moralidade intacta, que é o que a gente está vendo, intacta. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, que vai falar do Filho, né? Ele vai entender o que Deus falara aos povos por meio dos profetas, e que nos últimos dias, quando ele se depara com isso, naquele momento da história, e que nos últimos dias tem falado a todos nós por intermédio do seu Filho. E quando ele é batizado no rio com João Batista ouve a voz: este é o meu Filho amado, herdeiro da terra. Lá no batismo de João Batista em Jesus, mergulha Jesus nas águas. Até então era assim. Depois que ele entende que aquele era o Messias, ele vai dizer: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Agora é com ele, tipo assim. Até então era assado, a partir de agora é assim, né? Então, fatos lindos assim na história de personagens tal como estes, né? Então, vai entender Paulo que nos últimos tempos, nos dias atuais, Jesus falara aos povos através do Filho amado,
que ele enviou. Ensina nos apóstolos gentios que a terra foi construída por intermédio de Jesus. E Paulo, nessa época, isso está nas cartas. E nós devemos entender isso com a doutrina espírita sobre os cristos, os espíritos crísticos, que são co-criadores do universo. Paulo entendeu isso lá, que a terra foi construída por intermédio de Jesus. Essa é uma visão extraordinária do apóstolo, que hoje podemos compreender. Há 2000 anos atrás, Paulo discutiu esses conceitos notáveis, o que prova o nível espiritual de Paulo, que vem fazer parte, obviamente, da pleiade de espíritos para a vinda do Consolador prometido. Então, Paulo já era um vulto, e toda aquela etapa que ele passou foi necessária, importante para a consolidação de um conhecimento, para que ele pudesse ser buscado por Jesus naquele momento no deserto. Esse é meu irmão, meu amigo de escola, o espírito, né? Da mesma forma como ele defendia com todas as forças o Sinédrio, a Torá, a hora que ele encontrasse Jesus, ele ia defender com todas as forças e intensidade o Cristo. E foi o que fez. Foi o que fez quando ele se depara com o Mestre. Emmanuel, em Coletâneas do Além, psicografia de Chico Xavier, leciona sobre o Velho e o Novo Testamento, os quais apresentam diferenças profundas. O Velho Testamento e o Novo Testamento. E, em síntese, as cartas de Paulo expressam essa diferença. Que o Velho Testamento, os profetas, são mensageiros. Já Jesus é a mensagem. Interessante isso. Os mensageiros. Jesus é a mensagem. Faz uma diferença. O próprio representante de Deus na terra. Novo Testamento. Novo Testamento é a mensagem, é Jesus, representante de Deus na terra. Novo Testamento. Paulo entendeu isso. E nos adverte em carta aos Hebreus a não confundir Jesus com qualquer outro missionário. Qualquer outro missionário foi mensageiro da mensagem. Quem é a mensagem? Jesus. A não confundir com nenhum outro missionário, porque Jesus é o único. Único Espírito puro que esteve na terra. E nós sabemos disso hoje com clareza, quando Kardec pergunta lá na questão 625 do Livro dos Espíritos: quem Deus tem oferecido de guia e modelo para a humanidade? E os Espíritos respondem: Jesus. Diante da eternidade, milênios são segundos. Jesus aportou ao nosso planeta com a missão de realizar um trabalho profundo. Para aqueles que são imediatistas, diante da eternidade, milênios são segundos, o nosso imediatismo de hoje não vai mudar nada. Só vai complicar a nossa vida. As etapas que precisamos passar, vamos passar naturalmente na viagem, né, de mundos primitivos a mundos celestes, seguindo a ordem natural das coisas. A Terra formou-se há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E ainda estamos na condição de espíritos de terceira ordem, um plano de provas e expiações ainda. Então, ser imediatista não vai atenuar essa longa caminhada espiritual que cada um de nós tem que realizar. Do mundo de provas e expiações, estamos nessa fase de transição, passando para um
plano de regeneração, depois mais adiante para um plano ditoso ou feliz e logo em seguida o plano celeste. Essa é a nossa projeção. É rapidinho, logo ali a gente já está no plano celeste. Desse modo, e aí que é interessante a visão de Paulo. Jesus terá concluído o propósito a que veio. Olha, interessante. Qual o propósito? A formação de uma nova casa, de uma nova morada, e uma humanidade nova no planeta. Ou seja, essa é a tarefa de amor de Jesus, a de alçar a terra à condição de plano celeste e aos espíritos que aqui habitam evoluem para alçar a condição de espíritos puros. Faz sentido? Essa é a missão de Jesus. Levar a terra à condição de um mundo celeste e nós espíritos, sob a sua regência, sob o seu modelo, nos ajudar a conquistar a condição de espíritos puros. Essa é a visão do Paulo sobre o Cristo. Concluída essa etapa, quando todos nós chegarmos à condição de espíritos puros, seremos Cristos, e a terra na condição de um plano celeste, Jesus terá cumprido a sua tarefa. O que ele vai fazer depois, eu não sei. Mas ele cumpriu a sua tarefa para com o governador do planeta Terra. Jesus não será, a partir daí, na condição de espíritos puros, a nossa referência. Nós seremos tal qual ele. E passaremos a ser referência para outros planos que estão no processo de evolução. E assim o universo vai se movimentando. Depois que nós chegarmos na condição de espíritos puros, sabe o que vai acontecer? Eu não sei. Quando a gente chegar lá, a gente conversa. Mas eu só sei aquilo que o Cristo disse. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, quem pensa em chegar no céu e sentar numa rede e ficar olhando para o nada, está enganado. Vai trabalhar. Um trabalho de amor, que é diferente, né? Então a humanidade do planeta Terra e a humanidade estão nessa jornada de melhoramento contínuo, com destino ao Cristo, a quem justifica a sua certidão: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai, senão por este caminho. Quando nós chegarmos lá, Jesus terá cumprido a sua tarefa perante os seus irmãos menores, que somos nós. Então compete ao Cristo a condução da jornada nossa e do planeta. A Terra, assim que atingir esse alvo de qualidade de um mundo celeste e a humanidade estiver no estado de espiritual como Jesus, ele cumpriu a sua tarefa. Então o apóstolo Paulo sobre Jesus vai dizer a sua visão: ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é a grande luz da humanidade. O nosso querido amigo Jesus. Que assim seja. Muito obrigado. Dava para ter mais uns 15 minutos. Estava bom. Então vamos lá.
possamos nós, uma vez mais, elevarmos os nossos pensamentos às esferas superiores, deixando as coisas do mundo material um pouquinho de lado, nos inteirarmos das vibrações que aqui nos envolvem, para que possamos nós alçarmos voos mais altos, com o propósito de conseguirmos a devida e a necessária sintonia com a espiritualidade superior. Inicialmente, Pai amado, Mestre Jesus, te agradecemos profundamente pela mensagem consoladora da noite de hoje, que nos faz, com certeza, fazer brilhar as luzes da esperança e da certeza em dias melhores, em que as criaturas um dia se amarão verdadeiramente, em que a fraternidade reinará em nosso meio. Compreendemos, Pai amado, que o chamado do Cristo a Saulo se estende pelos séculos a cada um de nós. Todos nós estamos constantemente sendo convidados a seguirmos esse divino amigo, e para tanto há necessidade urgente de nos ligarmos às mensagens contidas no Evangelho. Ali, o Cristo se faz presente para cada um de nós, nos momentos difíceis, das lutas do nosso cotidiano, que fazem parte do nosso próprio aprimoramento. Muitas das vezes nos sentimos cansados, esgotados, desanimados, desamparados. Mas, se procurarmos verdadeiramente essas mensagens elucidadoras, esclarecedoras, que revitalizam o nosso ânimo, a nossa boa vontade, a nossa esperança, por certo, encontraremos o Cristo de mãos dadas com cada um de nós, juntamente com a sua falange de espíritos de luz. Portanto, Mestre amado, temos a certeza, Senhor, de que estás junto a nós. Por isso, divino amigo, rogamos a Ti intimamente, para que as Tuas vibrações de amor e de bondade, junto com a Tua equipe infindável, para que envolva esse planeta amado, que é o planeta Terra, tão necessitado, para que as guerras e os conflitos possam ter o seu fim, o seu término, para que os corações possam se compreender e se unir verdadeiramente, para que a fraternidade faça parte do mundo vindouro, que possamos nós trabalharmos, darmos a nossa contribuição para que tal condição possa chegar o quanto antes. Mestre Jesus, nesse instante, rogamos a Ti, para que pegues aquilo que temos de melhor em nossa intimidade, a fagulha divina, o ser divino que cada um de nós carrega em sua essência, para rogarmos em benefício de todos os enfermos, de todos os necessitados, de todos aqueles que não puderam estar aqui na noite de hoje, para que as mãos amigas os visitem, os amparem, transmitindo energias salutares e de bem-estar. Deus, nosso Pai, está ao lado de todos nós, sempre que nós o buscamos. Que a Tua paz, Mestre Jesus, ilumine todos os corações. E uma vez mais, muito obrigado, Senhor, pela Tua mensagem, pela Tua vida, pelos Teus exemplos, que hão de nos arrastar para a senda do progresso. Que assim seja. Graças a Deus.